Olá! Você já pensou em mudar o mundo, principalmente a natureza? A Emília pensou. E neste livro aqui, ela resolve mudar a natureza, reformar a natureza, os animais, achando que assim eles vão ficar melhores do que eles são. Mas será que vão ficar mesmo? Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. E o começo deste livro é sério. Quando a guerra na Europa terminou, os ditadores, reis e presidentes cuidaram da discussão da paz. Reuniram-se num campo aberto sobre uma grande barraca de pano. E puseram-se a discutir, mas por mais que discutissem não saía paz nenhuma. Parecia a continuação da guerra, com palavrões em vez de granadas. Quer dizer, depois de uma guerra, era muito difícil atingir a paz. E sabem quem eles resolveram chamar para resolver o problema da paz? Sabe quem? Dona Benta e Tia Anastácia. Sim, elas foram convidadas e aceitaram. Então lá foram elas para a Europa com Narizinho e Pedrinho para resolver o problema da paz. E aí o que aconteceu? A Emília ficou sozinha no sítio e resolveu aprontar das suas. Ela tem a ideia de reformar a natureza. Então ela chama uma grande amiga sua, escreve uma carta para a rã. Não era uma rã de verdade. Era uma menina chamada Rã, que aliás morava no Rio de Janeiro. E aí, com pó de pirlim-pim-pim, esta menina vai para o sítio. E as duas começam a fazer mudanças na natureza. A primeira mudança de Emília foi o passarinho ninho, porque ela achava que os ovos dos passarinhos nos ninhos ficavam muito desprotegidos. Na chuva, as cobras comiam os ovos, isso era muito ruim. Aí ela pegou um tico-tico e disse assim: eu vou afundar aqui as costas do passarinho e o ninho vai ser nas costas dele. Então ela fez ali um buraquinho nas costas do tico-tico macho e os ovos ficariam ali. E a rã perguntou: mas como é que vai chocar os ovos sem calor? E a Emília: não, o sol vai chocar os ovos, como os ovos das tartarugas. Tá bom. E pelo fato de ser um tico-tico macho, Emília disse, vai acabar o abuso das fêmeas, que sempre fizeram tudo. É o macho que vai levar os ovos. E continuaram as mudanças. Por exemplo, o Marquês de Rabicó. Elas resolveram colocar uma ratoeira no focinho dele. Por quê? Para ele não comer tudo que ele encontrava pela frente. Aí a Emília disse, mas ele vai morrer de fome. E a rã disse, não, nos momentos certos, esta ratoeira vai parar de funcionar e ele vai poder comer. Bom, e continuaram as mudanças. Você sabe que Emília era muito criativa, né? E ela dizia assim, absurdo, absolutamente. E escrevia assim também. Sabe a vaca moxa? Pois as duas resolveram mudar a vaca moxa. Primeira coisa, colocaram um rabo nas costas dela, para ela poder espantar os mosquitos em todo o corpo. E as tetas, elas dividiram em duas. Uma parte eram tetas com torneirinhas para as pessoas poderem tirar o leite com facilidade. E do outro lado eram as tetas normais para os bezerros. E os chifres? Elas fizeram chifres bem grandes e bonitos, mas com bolas de borracha na ponta para não machucar ninguém. Veja só como ficou. E a Emília achou que as jabuticabas e as abóboras estavam no lugar errado. Então ela resolveu mudar as duas de lugar. A abóbora foi para a jabuticabeira, que era uma árvore grande. E as jabuticabas foram para o pé de abóbora, que era um pé pequeno, assim no chão. Muito bem. Mas a rã tinha ideias estranhas.
Ela achava, por exemplo, que os morros eram muito difíceis de subir. Então ela disse o seguinte: eu vou mudar os morros. Onde for o pico do morro, vai ser uma descida. E ao invés da pessoa subir, ela vai descer. E ela até fez um desenho mostrando como ela queria. A Emília olhou esse desenho e... eu acho que não deu muito certo não, hein? Uma invenção muito boa foi o livro comestível. Um livro feito de farinha, como se fosse pão. Aí as pessoas poderiam ler e comer ao mesmo tempo. E teria vários sabores. Seria o livro pão. E elas transformaram os livros da casa em livros pão. Mas quando a Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho e Pedrinho chegaram, eles acharam tudo muito estranho. Muitos objetos da casa estavam modificados. O passarinho Ninho veio reclamar com a Dona Benta. E ele disse o seguinte: não dá certo esse negócio de levar os ovinhos nas costas, porque uma série de animais tenta me atacar para pegar os ovos. E aí a Dona Benta desvirou o passarinho e ele voltou ao normal. E a Tia Anastácia, que foi descansar debaixo da jabuticabeira, levou o maior susto quando a abóbora caiu de cima na cabeça dela, ela quase morreu. E as próprias jabuticabas vieram reclamar com a Dona Benta, dizendo assim: nós não queremos ficar no chão, nos sujando ali na terra. E a Dona Benta desvirou isso também. E a Dona Benta disse assim: alguns livros até podem ser comestíveis, mas não todos, porque a gente precisa guardar estes livros. E aí ela começou a ir desvirando tudo. Afinal, ela disse: a natureza é sábia. Ela sabe o que faz. Ela fez as coisas do jeito certo. Mas a Tia Anastácia gostou muito de uma invenção da Emília. A panela que não deixava derramar o leite fervendo. E ainda assobiava quando o leite já estava quente. Essa foi uma das poucas invenções úteis da Emília. E tudo isso é apenas a primeira parte do livro. Depois tem outra parte em que a Emília e o Visconde vão modificar os animais por dentro, examinando a parte interna dos animais. Mas isso aí fica para uma outra história. Este livro da transformação dos animais mostra para nós por que é que as coisas funcionam de um certo jeito e são de um certo jeito. Eu vou fazer a segunda parte da reforma da natureza, porque eu só falei da primeira. Agora, a Emília e o Visconde vão mexer com a parte interna dos animais, causando mudanças terríveis. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. O Visconde estudava fisiologia. Bom, a parte interna dos animais, isso é fisiologia. Aí ele disse: não, a coisa mais importante dos animais são as glândulas. Bom, as glândulas fazem todo o corpo funcionar. O fígado, por exemplo, é uma glândula. As lágrimas, o suor, a saliva são criados, são feitos pelas glândulas. Aí ele falou para Emília da glândula tireoide e da glândula pituitária. O que é isso? Ele explicou: a glândula tireoide está aqui no pescoço e faz o corpo todo funcionar. Também é responsável pelo crescimento da pessoa. Quando essa glândula não funciona direito, a criança não cresce, fica cretina. E a glândula pituitária está na cabeça e também é responsável pelo crescimento dos animais, não só dos humanos. A Emília teve uma ideia: vamos fazer experiências com os animais, em laboratório. E o Visconde disse: mas com qual microscópio? Nós não temos. A Emília falou: não, vamos pegar o binóculo de Dona Benta e inverter ao contrário, que ele vira um microscópio. Aí eles foram para a parte interna de uma árvore oca
e fizeram lá o laboratório. E começaram a trabalhar com formigas. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Sim, começaram a mudar as glândulas de uma para outra, colocam uma ali, tiram uma ali, põem várias glândulas em uma única formiga. Trocavam, misturavam, mexiam em tudo. E depois deixaram as formigas ali num pastinho para ver o que acontecia em seguida. E eles também fizeram isso com outros animais. Por exemplo, a pulga e o grilo. E aí eles pegaram também uma centopeia e uma minhoca. Emília disse, não é justo a centopeia ter tantas pernas e a minhoca não ter nenhuma. Então ela pegou 6 pernas da centopeia e passou para a minhoca, enxertou na minhoca. Vamos ver como vai ficar. Só que aí vieram as chuvas. Muita chuva e eles não puderam voltar lá. Só voltaram depois de uma semana. E aí, o que aconteceu? Todos os insetos tinham sumido. Em seguida, a dona Benta viu no jornal que havia um monstro terrível lá para os lados de Minas Gerais. E alguém tentou matar esse monstro, que era grande, preto, com um tiro. Mas na hora do tiro, esse bicho deu um pulo e sumiu. E aí, você sabe que bicho era esse? Que bicho era esse que deu um pulo imenso? Hein? Esse bicho saiu pulando pelo Brasil inteiro. Pô, todo mundo achou que era uma pulga, porque a pulga pula muito. E aí chegou um caboclo dizendo que ia embora daquelas terras, porque ele tinha visto uma formiga gigante. Ficou com medo e saiu correndo. E a dona Benta, não, isso não é possível, não é possível. Aí o Visconde sussurrou para Emília, deve ser os animais que nós operamos, porque as glândulas pituitárias provocam muito crescimento. E eles se preocuparam mais com a pulga, porque a pulga atacava bezerros e vacas. Por quê? Porque a pulga se alimenta de sangue. Sim, de sangue. O que fazer agora? O próprio Pedrinho encontrou um grilo gigante no mato e saiu correndo de medo, porque era realmente gigante. A próxima a levar o susto foi a tia Anastácia, porque ela viu a 94peia. Não era mais, vocês lembram? A centopeia agora era 94peia. E ela saiu correndo gritando também. E até um minhocão foi visto. Mas a pulga, como pulava muito, chegou aos Estados Unidos. E lá ela foi morta por uma bala de canhão. Aí fizeram uma investigação e chegou no sítio o Dr. Zamenhof. E a dona Emília apresentou ao Dr. Zamenhof os personagens do sítio, por exemplo, o Visconde. Ele disse, sim, eu já ouvi falar do Visconde de Sabugueira, Sabugosa. Ele é um cientista, sim, ele é um cientista. Quando ele viu o Visconde, que era um sabugo de milho, ele caiu para trás. Como pode um sabugo de milho falar? E no meio de toda essa confusão, a Emília só falava de glândulas, que devia ser um problema de glândulas, e ninguém entendia nada. E aí encontraram a 94peia. E resolveram que a única maneira de capturar esse bicho era fazendo um canudo gigantesco. E aí eles começaram a fazer o canudo. Mas como ela tinha 94 pernas, ela se grudava no chão e não saía. Então a Emília teve uma ideia. Eu vou chamar o Quindim. Ninguém sabia o que era o Quindim. Era o rinoceronte do sítio. Quando ela vai e traz o Quindim, todas as pessoas que estavam ali na investigação também morrem de medo. Socorro, socorro! E saem correndo. Mas o Quindim conseguiu empurrar este bicho para dentro do canudo, para ser levado para o zoológico. E ainda havia um minhocão. Quando encontraram, era na verdade uma minhoca com 6 pernas. Então, como ela era muito comprida, ela fazia assim, como uma montanha-russa. Como a Emília sempre bancava esperta, a dona Benta descobriu que ela era responsável, e o Visconde também, por tudo aquilo. E deu uma bronca nela. Aí o Dr. Zamenhof também percebeu que tudo era uma questão de glândulas,
e que eles tinham conseguido fazer aquilo com um microscópio que era um binóculo invertido. Ele falou, mas como é possível? Como vocês conseguiram fazer assim? Como vocês conseguiram fazer isso? E a Emília respondeu, o segredo é o faz de conta. E a história acabou. Quem quiser que conte outra.